A graça e a paz, minhas irmãs, meus irmãos, amém? Vamos abrir a palavra na primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa razão, me foi concedida misericórdia para que, em mim, o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre eles se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém, irmãos? Feche seus olhos um pouquinho. Pai amado, estamos diante da Tua palavra, ela que nos constrange, nos adverte, mas também nos renova, nos ensina, nos dá esperança, Pai amado. Pai, fala conosco aqui hoje, ministra nosso coração, para que, ó Deus, que a Tua palavra venha de encontro à nossa necessidade, mas também venha e nos alerte para aquilo que nós não temos ainda descoberto ou ainda não temos ainda experimentado, Deus. Fala conosco aqui nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém? Estamos aqui diante de uma palavra, uma carta que Paulo escreveu ao discípulo Timóteo. Na parte histórica, essa carta foi possivelmente escrita entre 64 e 65 depois de Cristo. E aí Paulo fala aqui que ele estava na Macedônia, quando eu passava na Macedônia. E ele escreve para Timóteo, primeiro, porque eles eram próximos. Timóteo tinha acompanhado Paulo
na sua segunda viagem. E aí, quando a gente vê em outros textos aqui, não precisam abrir, amados, que eu já marquei aqui para ler rapidamente com vocês. Por exemplo, lá em Atos 16, no versículo 1, quando Paulo está na sua segunda viagem, ele relata assim: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Olha, dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Irmãos, então aqui relata em Atos que Paulo trouxe Timóteo para junto de si, para caminhar com ele, para ensiná-lo. E fala aqui que ele já era crente e já dava bom testemunho. Amados, e aí fala aqui, né, que ele o circuncidou. Por quê? Para não causar embaraços para Timóteo. Porque Timóteo, o pai dele era grego, então ele não era convertido. E aí tinha lá uma tal de lei. E os judeus falavam que os gentios não eram salvos porque não eram circuncidados. E Paulo fez essa concessão justamente para não causar desconforto para Timóteo. E Timóteo aceitou essas coisas. E aí, amados, fala aqui também, né, que ele era conhecido, que a fidelidade dele, o caráter dele, a vida cristã dele era conhecido não só na cidade de Derbe, mas também em Icônio e em Listra. E quando ele escreveu essa primeira carta lá que está na Macedônia, Timóteo já era líder na igreja de Éfeso. Líder na igreja de Éfeso. E aí, irmãos, vamos agora nessa parte histórica. Que cidade era essa, Éfeso? Como que ela era? Será que era uma cidade diferente de nós hoje que moramos aqui em Goiânia? Goiânia é uma cidade central, que é uma cidade comercial, né? Cheia de profissionais liberais. Assim, se vocês me corrijam, mas eu não conheço nenhum ponto turístico aqui em Goiânia para a gente falar assim que as pessoas vêm para cá visitar o ponto turístico de Goiânia. Mas Goiânia é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E aí, meus irmãos, Éfeso era uma próspera cidade nas margens do mar Mediterrâneo, que hoje, se a gente fosse ver no mapa, é na Turquia. E essa cidade populosa, era um importante centro do transporte marítimo e terrestre. As rotas comerciais passavam por ela. Então era uma cidade assim que ela fervia, né? Uma cidade efervescente de gente, mas também ela era uma cidade muito grande, muito populosa, e ela rivalizava na época com uma cidade chamada Antioquia, que também era um centro comercial, e até com as cidades egípcias, lá como Alexandria. Então era um grande centro comercial reconhecido naquela época. Mas, meus irmãos, apesar de rica, populosa, ela era idólatra. Mas Paulo, nas suas viagens, quando ele esteve em Éfeso, ele conseguiu lá firmar uma igreja. Mas mesmo assim, ainda tinha na cidade tinha uma decadência moral, uma cegueira espiritual, uma pobreza espiritual. Lá eles adoravam uma deusa da fertilidade, a Diana dos Efésios. E essa era a cidade onde estava Timóteo, onde a igreja do Senhor Jesus foi estabelecida, onde Paulo conseguiu implantar essa igreja, deixou lá vários líderes, entre eles Timóteo, que era aquele que o acompanhava e aquele que ele tinha apenas confiança. Mas, amados, além disso, irmãos, lá em Atos 17, fala assim, enquanto Paulo discursa em Atenas, isso estava lá na Grécia, né? Paulo esperava em Atenas e o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E aí fala assim que
no 18, e alguns dos filósofos epicureus e outros históricos contendiam com ele, só até aqui. Lá em Éfeso, uma cidade também que tinha muitos sábios, uma cidade cultural, tinha também esses filósofos, os estoicos e os epicureus. Irmãos, eu não sei se eu estou falando certo. Epicureus, é um nome bonito. Mas aí, meus amados, o que era isso? Que filosofia era essa dos estoicos, dos epicureus? Os epicureus, irmãos, ensinavam que o homem tinha que buscar o prazer, e todo o esforço que o homem fizesse, era para ter prazer, até mesmo na dor. A gente fica trazendo para a nossa reflexão de hoje, né? Então, muitas pessoas, tem filosofias hoje também que buscam isso. Os epicureus era o contrário. Eles ensinavam que a motivação do homem não devia ser a busca do prazer. O prazer era uma coisa ruim, uma coisa má. E aí eles ensinavam que o homem tinha que dominar e rejeitar esses sentimentos. Então a saúde, a riqueza e os prazeres eram maus, não tinham valor. Isso era o que os estoicos ensinavam. E Paulo escreve para Timóteo, que estava na igreja de Éfeso, ensinando a verdade de Deus, ensinando a sã doutrina, ensinando o evangelho. E eles estavam nessa cidade, rodeados dessas outras filosofias aí que levavam o homem à decadência e à perdição. E aí ele fala, né? Eu, Paulo, como apóstolo, ele tá tendo autoridade, como mandato de Deus. Ele encoraja Timóteo, meus amados, mas ele encoraja e ele adverte Timóteo com amor de pai. Fala assim, você é o meu verdadeiro filho na fé. Com afeição, com misericórdia, com zelo, para que Timóteo era um jovem. Então ele foi, talvez nós aqui, os nossos jovens, né, tem aí os sonhos, ainda alguns sonhos para se realizarem, ainda alguns planos ainda para planos ainda até a serem feitos ainda. E Paulo pegou esse jovem, levou ele consigo, e o plano dele agora era o serviço do reino. E agora, mas ele estava num lugar que as coisas não estavam correndo bem. Que ele tinha, e então o zelo de Paulo com Timóteo era alertá-lo com uma afeição, com amor, para que Timóteo, com a visão que ele tinha das responsabilidades que ele já tinha aceitado, que era ser líder na igreja de Éfeso, que ele conseguisse vencer as dificuldades daquela época lá na igreja. E Paulo fala, no versículo 3 a 7, ele adverte Timóteo que Paulo estava preocupado com as falsas doutrinas disseminadas na igreja daquela época, que levava às discussões desnecessárias, com interpretações erradas, né? Interpretações erradas do ensino da sã doutrina. Há alguma diferença dos tempos de hoje, meus irmãos? Será que hoje nós vivemos num tempo que todo mundo coopera com a sã doutrina? Assim, eu estou falando de nós, povo de Deus, de dentro da igreja, que recebemos a palavra, nós como Igreja Vida, irmãos aí fora, irmãos de outras igrejas. Irmãos, havia uma confusão ali, que nós vamos compartilhar daqui a pouco, que Paulo exortava Timóteo para ele ser firme, para ele não desviar. Porque Timóteo conhecia a verdade do Evangelho. Mas tinham pessoas ali que eram líderes da igreja que estavam confusas e criando confusão, enganando, não tinham a revelação da palavra, pregando e ensinando coisas que se satisfaziam aos seus pensamentos e desviavam-se da verdadeira doutrina.
Mas Timóteo era líder da igreja, e Paulo exortava ele a não se deixar influenciar por essas pessoas. Meus irmãos, quem é que pode nos influenciar? Nós podemos ser influenciados, meus irmãos, quando nós não estamos preparados, quando nós não conhecemos a palavra. O pastor Sérgio, quando ele ministrava, algumas vezes eu pude conversar com ele, e ele, assim, eu saí, eu vim de uma igreja católica e me converti na igreja metodista, e aí é claro que a gente conversava algumas coisas sobre isso. E aí ele falava assim que o erro é como você mirasse, né, um atirador mirasse aqui naquela coluna, naquele ferro ali, mas se ele errar ali 1 centímetro para lá, ele pega no Ramon, né, Ramon? Mas se ele for na mesma linha ali, lá 100 metros para lá, ele vai estar mais ou menos uns 80 centímetros longe do alvo. Aí você multiplica isso por anos e anos e anos. Então a questão é o seguinte: errou o alvo, ensinou-se uma distorção pequenininha e essa distorção se virou uma distância enorme do verdadeiro evangelho. E aí, meus irmãos, era esse o zelo de Paulo com Timóteo, para Timóteo deixar-se dirigir pela verdadeira doutrina, pela vontade de Deus. Quando a gente for instruído com alguma coisa na palavra, nós temos que olhar na palavra e orar, e refletir e conversar com Deus, e falou assim: Deus, é isso aqui mesmo que você está falando? Amados, é claro que, como igreja, nós não podemos também, nós temos que ser sinceros e falar assim: você lê só um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia, meus irmãos, você vai se enganar. Porque não tem um contexto daquela palavra. A pergunta tem que ser assim: o que Deus está falando comigo através da palavra? Não o que Deus pode me dar. Não, eu quero entender. Não, Deus está falando. Deus não está falando para você entender, Deus está falando para você ter revelação. E Paulo exortava Timóteo, que alguns irmãos da igreja, e amados, quando Paulo devia estar muito contrariado. Olha aqui, eu vou ler um texto em Atos 20, esse capítulo aqui. Paulo estava em Mileto e fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Daqueles presbíteros, o que é presbítero? Presbítero, meus irmãos, é sinônimo de pastor, líder, supervisor. E aqui no versículo 28 do capítulo 20 de Atos, Paulo fala assim aos líderes de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, Paulo já estava falando aos líderes designados para pastorear a igreja de Éfeso. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós, olha, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que, olha, Paulo já alertava, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, Paulo já sabia, meus irmãos, que tinham irmãos ali que foram ensinados, ministrados, designados para liderar por Paulo. E ele já sabia que ali alguns iam se perverter, que iam se desviar. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Até isso, meus irmãos, Paulo já alertava eles. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorro
os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Então, meus irmãos, Paulo já tinha a consciência que aquilo ali já era uma coisa prevista. Que ele estava alertando Timóteo de uma coisa que ele já tinha alguns anos atrás, ele já previa que isso ia acontecer. Por quê? Porque algumas coisas, meus irmãos, elas são sedutoras. A palavra de Deus, meus irmãos, infelizmente, tem hora que ela é dura. Ela é difícil de se cumprir. Algumas coisas na igreja, por exemplo, seriam melhores, talvez, se a gente fosse uma igreja mais glamurosa, uma igreja mais festiva, ou uma igreja que fizesse eventos, por exemplo. Mas, amados, o que transforma, é claro que essas coisas são boas e elas trazem pessoas para os nossos relacionamentos, mas isso não salva ninguém, meus irmãos. O que salva é a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, Paulo alertava Timóteo que ele era para ele ser firme nessas situações, nesses ensinos, porque haviam irmãos na igreja que foram instruídos e treinados, e mesmo assim estavam se desviando, por causa de convicções pessoais, por causa de desejos, por causa de alguma coisa que o seduziu. E nós devemos trazer para a nossa realidade o que essa palavra está trazendo para nós. O que Deus está falando para nós? Pessoas, meus amados, que, apesar de ter ouvido o próprio Paulo, estavam ensinando doutrinas diferentes do Evangelho. Eles pretendiam se passar por mestres, como a palavra fala, mas eles estavam se desviando da doutrina e fazendo tolices. A consequência, meus irmãos, é que alguns irmãos estavam se desviando porque iam para o lado errado. Eles não estavam crescendo a serviço de Deus e ainda estavam levando pessoas com eles. Uma das coisas que... Aí, vamos... O que eles ensinavam? Uma das coisas que eles ensinavam era o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é você fazer as coisas para se justificar, é fazer as coisas para aplacar a ira de Deus, fazer as coisas para receber de Deus. Não muda seu coração, mas você faz. Outra coisa é, por exemplo, a circuncisão que Paulo fez em Timóteo, por exemplo. Era um legalismo. O judeu não aceitava quem não era circuncidado, e era a cabeça dele, uma tradição milenar. Outra coisa, meus irmãos, era a graça permissiva. Então Jesus, então eu sou salvo, eu posso fazer algumas coisas, faço aqui, vou ali, arrependo, e pronto. Amados, o problema é que a graça permissiva não te permite transformar seu coração. Irmãos. Só cumprir a lei não trazia salvação. A lei não salva. Mas era ensinado por alguns ali que, então cumpre a lei. Irmãos. E Paulo, meus irmãos, lá a partir do versículo 9, ele lembra para Timóteo que ele mesmo, né? Paulo lembra a Timóteo que a lei ela é boa se usada de forma legítima. Pois a lei, meus irmãos, ela foi feita para evidenciar o crime. Foi para punir quem erra. Esse é o propósito da lei. O propósito da lei, meus irmãos. Então, o que nos deve guiar não é a lei, mas o amor de Deus, a lei de Deus, a lei do Evangelho. Então, se eu estou cumprindo a lei do Evangelho, eu nem preciso me preocupar com a lei.
A lei não vai ter nenhum efeito sobre mim, porque eu estou debaixo da lei muito melhor, muito maior, muito mais completa. Mas a lei é para o transgressor. A lei em si ela é boa porque ela, claro, ela define, ela coloca a sociedade para fazer a coisa certa. Porque senão ia virar uma bagunça. Se todo mundo fosse cumpridor da lei de Deus, precisava da lei, meus irmãos? Hã? Não. Então a lei é para aquele que não conhece a lei de Deus, para aquele que não caminha debaixo da lei de Deus. E a lei é boa, meus irmãos, mas não se deve fazer mau uso dela. Irmãos, e aí, o cristão, meus irmãos, não precisa da lei para definir as escolhas. Porque nós somos dirigidos, meus irmãos, por uma lei perfeita, uma lei muito melhor. Amém, irmãos? Estão comigo? A lei, irmãos, não é a base do viver cristão, mas ela é necessária, né, para expor os pecados aqui. O que o Paulo fala assim: sabemos, pois, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para, aí ele fala, né, transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, de juros. E tem muito mais coisa que podia colocar aqui. Mas, amados, a lei não é a base do viver cristão, meus irmãos. Amém? Ela serve para a lei serve para corrigir, para condenar. Ela é disciplinadora, mas a lei, meus irmãos, ela não salva. E aí, irmãos, o que vocês têm que ter consciência é que a lei de Deus, ela é perfeita, mas o que salva é Cristo Jesus, que na sua misericórdia, igual o Leandro orou aqui, algum dia, né, Deus deixou ser encontrado pelo Leandro, e hoje ele está aqui dando bom testemunho. E nós também, meus irmãos, um dia nós fomos resgatados, nós fomos tirados das trevas e trazidos para a verdadeira luz, e vamos dar testemunho, amém, irmãos? Da verdadeira luz que nós recebemos. É esse o propósito da palavra. E é isso que que Paulo alertava Timóteo, que muitas pessoas, muitos líderes da igreja, eles estavam colocando essas coisas em segundo plano e colocando falsas doutrinas na igreja. Amados, Paulo, ele lembra que ele mesmo, quando legalista, ele foi pecador. E mesmo assim, irmãos, ele foi alcançado. Aqui no versículo 12 em diante, ele fala assim, né, que ele é grato. Porque pela lei de Deus, que é o amor e a misericórdia, aqui, olha, sou grato para que com aquele que me fortaleceu, que Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Amém, irmãos? Quem aqui obteve misericórdia? Quem aqui era pecador? Era pecador, não é Eva? Era pecador. Aí nós obtivemos misericórdia. Talvez o nosso exemplo não é tão assim milagroso, tão evidente quanto foi o de Paulo, mas nós somos resgatados da treva para a verdadeira luz, porque esse é o propósito da palavra, esse é o propósito da vida de Deus em nós, trazer para a luz aquele que está nas trevas. Amados, e ele fala, né, ele deixa claro que a sua salvação não foi por merecimento. A minha também não foi, não. A sua foi? Foi, Rafael? Você merecia? Amados, eu não merecia. Mas, amados, eu fui resgatado. Eu não caí ao chão e não vi Jesus igual Paulo, mas um dia eu fui abraçado por uma comunidade amorosa que sabia que eu era ruim, que eu era pecador, que eu era interesseiro, que eu não valia nada. Mas eu achava que era o tal. Né, Valmir? Eu achava. Mas eu recebi misericórdia. Então, Paulo, ele fala isso na palavra, na carta dele a Timóteo, né? Paulo, olha aqui. Então, Paulo pode ser agora exemplo da completa longanimidade de Deus. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim, olha para o seu irmão e fala, você pode ser
exemplo da vida de Deus. Leandro orou hoje aqui falando isso para nós, nessa semana agora, sermos o exemplo da vida de Deus, o nosso testemunho vai ser visto pelas pessoas. E aí, meus irmãos, Paulo não traz para si a glória disso, como ele fala aqui, né? Assim ao Rei eterno, imortal, invisível. Eu quase que eu confundo a música aqui, né? Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Essa é uma música. Aí fala, Deus é Deus único, honra e glória pelos séculos. Irmãos, a honra, a glória pertence a Deus. Nós vivemos para glorificar a Deus. Amém, irmãos? E onde é que eu estava? Ele não traz a glória para si. Aí, nos versículos 18 a 20, Paulo exorta Timóteo a permanecer firme na fé, reconhecendo aqueles que se desviaram da doutrina, né? E aí, vendo que isso levou aquelas pessoas que se desviaram ao enfraquecimento na fé e ao abandono da verdadeira doutrina, irmãos. E aí, no versículo 18, ele fala assim para Paulo: este é o dever. Paulo era militar. E ele usa essa palavra assim, é o dever. Irmãos, está falando para nós. Não é opção, é seu dever. É seu dever que te encarrego, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Então, Paulo fala para Timóteo que é seu dever, não é para você negligenciar. Você não tem opção, viu? Você não tem escapatória. Como é que é, Jean? Vamos para cima que foguete não vem para baixo, né? Só para frente. Amados. E aí, Paulo, né, lembra para Timóteo que foi Deus que o chamou. Eu sempre achei que eu que tinha escolhido, mas foi Deus que me chamou. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, Deus te chamou para estar para junto, para perto. Deus te trouxe para perto dele, para que você se pareça com ele e as pessoas reconheçam em você a face dele. Esse é o propósito. E aí, ele fala, né, que exorta Timóteo a manter a fé que foi dada por Deus. E essa fé, meus irmãos, está em Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus já te capacitou. Eu sempre que eu prego, eu firmo essa palavra. Deus já te capacitou. Você tem aquilo, você tem tudo que você precisa, mas eu tenho que exercer. E eu estava falando para o irmão ali que eu não dou mais conta de levantar pesos, né? Talvez, não sei se eu conheço pessoas na minha idade que levantam peso ainda. Eu não consigo porque a minha coluna dá sinais que ela não aguenta. Mas, amados, Deus não te deu um peso para você carregar. Deus já te capacitou. O Espírito dele já está em você. E ele falava isso para Timóteo porque ele sabia que Timóteo compartilhava isso, que é a mesma direção que ele. Amados, e no versículo 19 ele fala também, né, então ele fala para Timóteo manter a fé e a boa consciência, porque a fé ela foi dada por Deus e ela nos leva a perseverar e aí fala para Timóteo perseverar e a não desistir das suas responsabilidades. Das responsabilidades que Deus incumbiu. Amados, e aí ele fala também que manter a boa consciência. O que é manter a boa consciência? Manter a consciência é assim: eu amo a Deus e a sua lei. Porque se você ama a Deus realmente, irmãos, o que Deus fala, ela tem peso, ela tem valor e te leva a desviar o seu caminho de algumas rotas
para caminhar com Deus. E no versículo 19 ele fala assim, né? Alguns irmãos aqui, ele devia estar muito contrariado, né, com o tal de Himeneu e Alexandre. Ele fala assim, né, que eles iam, alguns naufragaram na fé e os quais entregueis a Satanás. Amados, naufragar na fé, meus irmãos, ele se refere àqueles que, mesmo conhecendo a verdadeira doutrina, se deixam influenciar pelas coisas do mundo, pelas coisas que não são de Deus, pelas coisas que não são eternas. E quando ele fala de entregar a Satanás, ele quer dizer que essas pessoas elas vão sofrer na carne as consequências das suas escolhas. Não é Deus que vai castigar. Irmãos, presta atenção. Deus perdoa. Deus é um Deus amoroso, perdoador e longânimo. Ele quer te trazer para perto. Mas, irmãos, o pecado tem suas consequências. E o que pode diminuir a força da consequência do pecado sobre a sua vida é a presença de Deus. Mas todo pecado tem consequência. E aí eu fico pensando agora. Compartilhei aqui com os irmãos. Passamos de 1 a 20, 1 Timóteo. O que Deus está falando para nós? Como o pastor Mário fala, quais são as aplicações práticas disso que nós já discutimos aqui hoje? Discutimos não, né? Eu só que falei. Irmãos, eu vou tentar ser rápido aqui, mais uns 10 minutinhos. Vou tentar definir 4 aplicações práticas. A primeira é que Paulo tinha noção do seu compromisso com Timóteo. E ele o separou, o enviou para a tarefa do ministério, e agora o entendimento de Paulo era que ele devia fortalecer Timóteo para esse trabalho, orientando ele para que ele permanecesse firme na fé e na doutrina. Nós, irmãos, nós também temos que ficar firmes, nós temos que manter o foco. O nosso foco é a palavra de Deus, pois se Timóteo se desviasse para interpretações e ensinos errados, ou se naufragasse na fé, ele não seria só um problema de Timóteo, ele seria um problema da igreja, porque muitas pessoas estavam ali seguindo Timóteo. E além disso, Timóteo, além de trazer consigo as pessoas para o rumo certo, ele ainda tinha que advertir aqueles líderes que estavam ensinando coisas erradas. Paulo instruía Timóteo primeiro, então, cuida de você, fortalece na doutrina, fortalece na palavra para que você seja eficiente no seu ministério. E ele nos chama para isso. Nós temos que conhecer a palavra, para ser firmes, para sermos eficientes, para conhecer a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, como Timóteo recebeu as responsabilidades, nós também temos as nossas responsabilidades, porque Deus nos alcançou. E Ele nos alcançou só para dizer, então agora estou bom, estou pronto. Não sou mais pecador, posso ir para casa, ficar quietinho. Não, meus irmãos. Deus te chamou das trevas para a verdadeira luz, para que você fosse luz do mundo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Estão comigo? Até agora não foi ninguém embora, então ninguém discordou de mim, né? Graças a Deus, né, Elielton? Amém, irmão? Amados, então, meus irmãos, nós recebemos o primeiro ensinamento é o seguinte: nós recebemos a verdadeira doutrina. Nós recebemos a verdadeira doutrina e nós temos que zelar por ela. Amém, irmãos? O segundo ponto que me chama a atenção e que Deus está falando conosco é o seguinte: não importa. Cadê o Marcelo Bispo? Não está aqui, não? Ali o Marcelo. Né, Marcelo? Não importa o nosso passado, né, Marcelo? Não importa. Deus, Ele nos ensina, meus irmãos, aqui nós temos que olhar para os pecadores como algum dia alguém olhou para nós com olhos de misericórdia, olhos de amor, e nos trouxe para perto. Porque nós não somos merecedores, mas alguém um dia olhou para nós e ministrou o nosso coração. Pois a salvação, meus irmãos,
igual Paulo ensinou aqui, ela não depende do merecimento, porque se dependesse de merecimento, Paulo não tinha convertido. Paulo não tinha tido experiência com Deus. Ela não depende do merecimento, ela não depende do que fazemos, ela não depende da nossa capacidade. Depende do nosso envolvimento com as coisas de Deus e com a sua palavra. E que a sua palavra vai nos fortalecer, a comunhão dos santos vai nos fortalecer. E é a partir disso, meus irmãos, à medida que nós caminhamos na doutrina, que nós nos fortalecemos, e aí nós nos tornamos responsáveis pela transmissão e pelo fortalecimento desses valores em nós e nas outras pessoas. Amém, irmão? Estão comigo? Vocês estão só entendendo que tem responsabilidade, irmãos? O evangelho, irmãos, é um evangelho de responsabilidade. Não é uma coisa para você pegar como um presente que você põe na cristaleira e vai exibir. É uma coisa útil, uma coisa que você reparte. Eu já citei aqui, é como se fosse, você tem uma receita de um bolo delicioso lá e você passa para alguém, a pessoa não usa. Ah, não, né, comeu e gostou, mas deu receita e nunca fez. Deus deu isso para nós, irmãos. Nós comemos, experimentamos e gostamos. E Deus deu a receita. Deus derramou sobre nós o seu Espírito e agora nós somos capazes de fazer esse bolo e repartir. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí, meus irmãos, o terceiro ponto, quando Paulo fala para Timóteo, é para ele combater o bom combate. Para ele, porque é uma luta, não é fácil. Os valores do mundo e as suas tendências, elas nos cercam, elas nos levam, às vezes, a fazer escolhas erradas. E aí a pergunta é, nós temos nos esforçado para combater o bom combate, para nos firmarmos na palavra, para não nos deixarmos contaminar com o assédio do mundo. A gente tem que ter a consciência, irmãos, que algumas coisas do mundo, elas realmente são necessárias. Mas, irmão, as coisas do mundo que são necessárias, elas não te levam ao pecado, a não ser que você se deixe contaminar por elas e elas virem elas virem o seu Deus, o seu guia, o seu alvo. Porque as coisas de Deus, meus irmãos, elas são melhores e são eternas. Mas nós precisamos de muitas coisas aqui do mundo. Algumas coisas realmente são necessárias. Amados, mas aí eu pergunto, o nosso esforço é só para alcançar as coisas do mundo? As coisas de Deus vão ficar em segundo plano? Quando nós vamos orientar um jovem, nós queremos que ele estude, que um bom estudo vai o capacitar, vai colocar ele no mercado de trabalho com alguma vantagem, né, alguma qualidade que ele possa usufruir, possa... hoje a concorrência está horrorosa. O mercado hoje é muito competitivo, mas, irmãos, alguns valores nós temos que passar para os jovens, nós temos que passar para os nossos filhos, temos que passar para os nossos irmãos. Os valores de Deus, eles são inegociáveis. Então, a retidão, o amor ao próximo, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, são coisas que já estão em nós e que nós podemos transmiti-las porque já está em nós. Amém, irmãos? E aí, isso são os valores eternos, irmãos. O irmão que vai estudar, que vai se capacitar, mesmo ele estando ainda lutando ali por um lugar, ele pode ainda ser filho de Deus e ser reconhecido como tal, como filho de Deus, aquele que tem, acima de tudo, o amor e o zelo pelas pessoas. Porque Paulo adverte lá quando ele fala para a igreja, para os de Éfeso, lá em Atos 20, que é melhor dar do que receber. E isso, irmão, isso hoje, se a gente for ensinar essas coisas assim, sem ter um contexto, é constrangedor, porque as pessoas não vão aceitar, porque elas querem prevalecer. Hoje, hoje como a gente tem muito mais acesso
as coisas rotineiras, como briga de trânsito, briga na porta de bar, de restaurante, briga de família, tudo está gravado. Alguma coisinha começa a falar alto ali, alguém já levanta o celular filmando. Viu, irmão? Vocês tomam cuidado. E aí, irmãos, o que a gente percebe é que o mundo, as coisas do mundo, elas oprimem, e muitas vezes é constrangedor para alguém que é crente, que é filho de Deus, alguém que é cristão, porque ele se sente em situação, uma situação inferior, porque se eu entro se eu sou injustiçado, ou se alguém fala algum desaforo para mim e eu consigo não responder, eles vão falar, você é covarde. Mas, meu Deus, eu acho que eu sou mais corajoso. É mais corajoso você ser um covarde, mas você ser filho de Deus, irmãos. É claro que em algumas situações a gente pode falar, fugiu do controle. Eu já contei algumas vezes para os irmãos, né, que um dia eu estava descendo uma avenida e uma pessoa atrás buzinava e dava farol. E eu me preparei para mandar ele para algum lugar. E aí, descendo a avenida, da hora que aí o trânsito limpou e eu joguei o carro para a direita e esperei ali ansiosamente para fazer o gesto. Aí, antes que eu fizesse, ele, ô irmão, graça e paz. Ô glória, ai meu Deus. Eu sempre pensei assim, naquele momento, Deus me mostrou a minha realidade, que eu estava ainda podre ainda, que eu tinha que ser curado, que eu tinha que ser transformado. Mas, amados, nós não precisa ser assim com você. Você não precisa ter uma experiência tão horrorosa dessa, igual eu tive, para você saber a sua realidade espiritual. Então, eu tive uma realidade espiritual, então eu pensei assim, nossa, agora o que eu tenho que fazer? Mas, sinceramente, irmão, sabe qual que era o meu medo? Era de ser exposto, ser reconhecido. Depois, algum tempo depois que eu comecei a perceber a minha responsabilidade de transmitir aquilo que eu tinha recebido, que eu fui me firmar na palavra, que é aí que Deus me deu convicção do meu pecado. Porque naquela hora, não, eu estava cheio de razão. O cara fica lá me dando luz alta, buzinando. Isso é coisa que se faça? E eu estava correndo, olha, eu ainda estava correndo, meus irmãos. Amados, mas a pergunta que eu me fiz é assim, naquela época, eu não estava me esforçando. Eu estava conhecendo a palavra, mas não estava me esforçando. Era conhecimento, não era a vida de Deus. Irmão, nós temos que nos esforçar para dar esse passo. Vida de Deus. E aí, meus amados, muitas vezes nós nos enganamos afirmando que vale a pena só se eu tiver proveito das coisas, se for vantajoso, se trouxer benefícios. Amados, e a quarta coisa é assim, manter a fé e a boa consciência. Manter a fé, meus irmãos, é o nosso caminho para não nos deixarmos contaminar por aquilo que temos recebido no mundo, que era o temor de Paulo. Não com Timóteo, era o temor de Paulo com a igreja. E a palavra, ela é contemporânea. Tem irmãos e irmãs que se perdem porque buscam alguns valores que a palavra não entrega. E aí eles acham que a palavra está errada. Se está errada a palavra, não, a palavra é a palavra de Deus. E aí Paulo exorta Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, irmãos, para que você não se deixe contaminar com ensinos enganosos, para que a palavra seja aquilo que dirige a sua vida, aquilo que te leva a transformações, e aí isso te leva também a ter uma vida com Deus, e isso, a consequência disso é que as pessoas irão experimentar da vida de Deus através de você. Vamos ficar de pé, irmãos? Paulo, quando ministrou para a igreja lá em Éfeso, ele já falava que
dos embaraços que Timóteo ia ter. E Paulo está alertando a nós, igreja hoje, igreja do Senhor Jesus, que nós temos que andar firmados na palavra. Que nós temos que ter convicção que a palavra é aquilo que nos faz viver a vida de Deus. Manter a fé e a boa consciência é o caminho para se fortalecer e não se deixar enganar por ensinos enganosos. Amém, irmãos? Não se deixar enganar, irmãos. A palavra ela é viva e eficaz. Ela separa o que é certo do que é errado. A palavra fala que ela separa juntas e medulas. Mas o desafio é conhecer a palavra. Manter a fé e a consciência, irmãos. Amém, irmãos? Nossa responsabilidade é essa. Manter a fé e a boa consciência. Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre o que nós compartilhamos hoje. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai, quando o Senhor, oh Deus, o Senhor ministrou no coração de Paulo, para Paulo exortar Timóteo, para Timóteo cumprir o propósito dele, o instruindo, o fortalecendo, Pai, como o Senhor tem feito conosco aqui, nos instruindo e fortalecendo com a tua palavra que é firme, palavra que vem de encontro ao nosso coração, nos firmando na rocha. Palavra, Pai, que muitas vezes nós olhamos e pensamos que ela nos constrange, oh Deus, que ela é difícil, é pesada, mas, oh Deus, nós cremos, Pai, no Teu mover, no Seu querer sobre as nossas vidas, Pai, e nos declaramos, Pai, que nós precisamos e queremos, Pai, caminhar debaixo da Tua palavra. Pai, oh Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, oh Deus, aquilo que nos embaraça, aquilo que nos leva, Pai, a criar dificuldades, colocamos isso diante do Senhor. Clamamos, Pai, a Tua presença, para que o Senhor vença através de nós, para que nós tenhamos um ânimo renovado, as nossas esperanças sejam renovadas, que a nossa esperança seja o Senhor e que as pessoas experimentem e vejam o Senhor através de nós, porque nós somos um povo separado, um povo escolhido, um povo que foi buscado das trevas para a verdadeira luz, e que essa luz prevaleça e seja vista e experimentada, Deus. Oh Pai, a Tua palavra, Deus, ela nos renova. A Tua palavra, Pai, ela nos inspira. A Tua palavra, Pai, nos capacita. E que isso seja, Pai, aquilo que nos dirija mesmo. Que as nossas escolhas, Pai, reflitam o amor que o Senhor já derramou no nosso coração. Pai, que o Senhor nos use mesmo, Deus, para que nós sejamos luz nesse mundo. Um mundo de adversidades, mas um mundo contaminado, um mundo, Pai, que é egoísta, um mundo que quer o melhor para si mesmo, mas a Tua palavra fala que é melhor dar do que receber, e que isso seja a nossa motivação, mas é uma motivação que vem do Senhor, porque nós já fomos transformados, porque o Senhor já está em nós, e nós já somos novas criaturas, Pai. Nos renova, Deus, nos fortalece todos os dias, para que nós cumpramos o nosso chamado, para que as pessoas em nossa volta experimentem do Senhor, para que nós não sejamos contaminados com as coisas do mundo, e nem com outras doutrinas que, oh Deus, promovem coisas que o Senhor não menciona na Tua palavra, que não é do Senhor. E se isso seja, que nós estejamos alertas quanto a isso, Pai, porque nós somos do Senhor e caminhamos para o Senhor, Pai. Nos abençoe, Pai. Cuida de nós. Cuida da Tua igreja, Pai. Que a comunhão seja o suficiente para que nós sejamos referência uns aos outros e sejamos bênçãos uns na vida dos outros, Pai. Que possamos ministrar a vida de Deus na vida uns dos outros, Pai. Nós oramos, Pai, confiantes na ação do Senhor. Através de nós alcançaremos pessoas, através de nós seremos bênçãos e seremos abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos?